Olá, eu sou Gilmar de Oliveira, coach profissional com certificação em Self-Business Executive Coach. Estou aqui para trazer mais uma contribuição nesta Páscoa, deixar uma mensagem de Páscoa, deixar uma reflexão de Páscoa, do que é a Páscoa para nós, fazendo um paralelo da Páscoa judaica com a nossa Páscoa cristã, que é Cristo Jesus, o maior exemplo de amor. Páscoa para nós é amor, Páscoa para nós é esperança, Páscoa para nós representa a perspectiva de um novo tempo. Então, que essa Páscoa seja uma Páscoa de paz para o teu coração, uma Páscoa de felicidade, uma Páscoa acima de tudo, de comunhão com seu Ser Supremo. Uma feliz Páscoa. E se essa reflexão fez sentido para você, eu convido você para se inscrever no meu canal, deixar o seu like, porque cada semana estou trazendo uma reflexão, uma contribuição para que de alguma forma eu possa ser útil com o seu desenvolvimento. Falar de Páscoa é falar da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E nesta ocasião eu quero partilhar com vocês, eu quero trazer como reflexão o paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Estamos passando por um momento que olharmos para o tempo e refletirmos sobre esse tema tão lindo que é a Páscoa. Quando nós voltamos lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando o povo de Israel estava atravessando um grande desafio. Segundo a história bíblica, o povo de Israel estava sob o domínio dos egípcios, que naquela época reinava e dominava sobre eles. E eles buscavam a sua libertação. Deus levanta Moisés para interceder a Faraó, para que libertasse o povo de Israel. Mas segundo a história bíblica, Faraó não consentiu. E nós vamos ver que, segundo a história bíblica, Deus vai então permitir ou vai trazer sobre os egípcios as 10 pragas. E a última praga é a praga da morte, em que todos os primogênitos de cada casa seria morto pelo anjo da morte que passaria por sobre o Egito. E quando nós observamos no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13, é muito interessante que nós observamos essa palavra. Disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. O sangue do cordeiro vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quando nós observamos esta palavra que está aqui no livro de Êxodo, nós observamos uma ordenança de Deus, um pacto de Deus para com o povo de Israel. Uma aliança. Deus está fazendo uma aliança, Deus está fazendo um pacto. E este pacto que ele orientava para que o povo colocasse em prática nas suas vidas era que cada família, que cada casa tomasse para si um cordeiro, e que tomasse então, naquele dia específico, aquele cordeiro que não podia ter mancha, não podia ter nenhum dos seus membros de alguma forma afetado, tinha que estar intacto, tinha que estar perfeito, e tinha que ser imolado, e o sangue recolhido em uma vasilha. A carne deveria ser comida durante aquele processo, num ato de comunhão. A família tinha que estar reunida, se alimentando daquela carne. E o sangue deveria ser aspergido nos umbrais da porta.
E Deus promete para eles que, sendo fiéis, acreditando naquela promessa, naquele pacto, praticando aquele princípio, aquelas casas seriam poupadas da morte. E então o anjo do Senhor passaria por sobre o Egito. Mas as casas que tivessem a marca do sangue seria poupada da morte. E ainda mais a Bíblia nos fala que aquele dia seria como um memorial eterno, por marcaria a história do povo. E eles deveriam, ano a ano, celebrar como memorial de que o Senhor Deus os havia libertado, os havia tirado do domínio dos egípcios, que o havia tirado da escravidão para uma vida de liberdade, para uma vida de uma nova história com Deus. É lindo quando nós observamos essa história, é lindo quando nós observamos este ensinamento, quando nós vimos as passagens da palavra de Deus, nós observamos aqui Êxodo 12, 14, e este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. O tempo vai passar, e nós vamos observar este ensinamento, este princípio de Deus para o povo, e o próprio Isaías, considerado um dos maiores profeta messiânico, o profeta Isaías, ele vai dizer no livro dele, no capítulo 53, ele vai escrever, profeticamente a respeito de Cristo, trazendo aquilo que seria o Cristo Cordeiro. Quando nós olhamos para esta passagem que nós acabamos de refletir no livro de Êxodo, nós vimos ali a figura do Cordeiro, nós vimos a figura dos pães asmos, nós vimos também a obediência à promessa de que era uma Páscoa para a família, um cordeiro para cada casa, e a casa que fosse muito reduzida poderia compartilhar com o seu amigo. Nós estamos vivendo uma Páscoa onde cada um de nós estamos reclusos nas nossas casas. Cada um de nós vamos passar a nossa Páscoa como família única. As nossas famílias não vão poder reunir conosco em função do que está acontecendo, das quarentenas que estão sendo colocadas, impostas ou aconselhadas pelas organizações, pela OMS, Organização Mundial de Saúde, enfim. E aí nós olhamos para o livro de Isaías, quando ele fala, Isaías 53 e 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. De quem Isaías está falando? Isaías está falando da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos no livro de João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista, então, quando se depara, o profeta, aquele que foi o precursor, primo de Jesus, precursor do Messias, ele diz para os seus discípulos, olha, quando ele se encontra com Jesus, este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vimos que o Cordeiro imolado, com sangue aspergido sobre os umbrais da porta, tinha a missão de preservar a vida do povo de Israel, para que as pragas, para que o mal, para que o dano que sobrevia sobre os egípcios não chegasse, e ao mesmo tempo garantisse a libertação. Páscoa, do grego, quer dizer Pessar, que significa passagem, passagem do anjo da morte, passagem de um estágio de dominado para liberto, de escravo para
liberto. E quando nós olhamos para Cristo, quando nós vimos aqui João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte João encontrou Jesus que vinha à sua direção e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o maior exemplo de amor, porque Deus me amou, te amou, nos amou, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. E é interessante, meu amigo, minha amiga que está me assistindo agora, quando nós observamos a passagem da palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: limpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais-vos uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a vossa Páscoa, foi sacrificado por vós. Jesus, a nossa Páscoa. Eu quero dizer que a Páscoa é um ato de comunhão. A Páscoa é um ato de esperança. Como Deus disse através de Moisés que a casa que tivesse nos umbrais das suas portas a marca do sangue do Cordeiro, e que estivessem alimentados com a carne do Cordeiro, ele estaria garantindo a fuga, garantindo a vitória. Eu quero te dizer que esta Páscoa vinha representar a sua vitória, que esta Páscoa vinha representar a sua libertação, que essa Páscoa vinha representar a paz no teu coração. O que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 34, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem a condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, é também quem intercede por nós. Cristo, amados, amigos, aquele que o Pai, o Todo-Poderoso, entregou para tomar o seu lugar, o nosso lugar, e morrer a minha, a sua morte, para que não tenhamos necessidade de morrer a morte para uma condenação. A Páscoa representa, no Antigo Testamento, a saída do povo de Israel da dominação do Egito, a liberdade, a construção de uma nova nação, de uma nação que marcaria a história do mundo. Jesus, a nossa Páscoa, que cumprindo a Páscoa judaica, nos dias da Páscoa judaica, a Páscoa judaica como a sombra, como aquilo que viria trazer uma revelação do que aconteceria futuramente, agora concretizada em Cristo. E aí nós observamos esta palavra de Deus, que diz que é Cristo, a nossa Páscoa, quem nos justifica. Quando o profeta Isaías escreve, porque ele levou sobre si as nossas pisaduras, as nossas enfermidades, e nos deu paz. Como ovelha muda levada ao matadouro, ele foi imolado e não reclamou, para que através da sua morte eu e você tivéssemos vida. Então, nós estamos diante de dias que tantas coisas estão sendo mencionadas, trazidas, mas eu quero trazer a reflexão de que esta Páscoa, assim como foi nos dias lá dos hebreus no livro de Êxodo, em que a Páscoa deveria ser celebrada individualmente, para cada família, para cada casa. Nesta Páscoa você, mesmo que não possa reunir os seus familiares, mas você vai estar na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha. Mas que Cristo, a nossa Páscoa, esteja com você trazendo vida. Quando Jesus reúne com os seus discípulos ali na Páscoa, ele disse, olha, quando ele toma o pão, que simbolizava o seu corpo entregue, quando ele toma o cálice, que simbolizava o seu sangue derramado, ele disse que este é o meu corpo que é dado por vós.
Este é o meu sangue, que é o sangue da nova aliança, que é derramado para a remissão dos vossos pecados. Fazer isto em memória de mim. Que nós possamos nesta Páscoa renovar a nossa comunhão com Deus. Que nós possamos renovar a nossa comunhão com o nosso Supremo, para que nós possamos superar os dias maus. Assim como o povo de Israel celebrou a sua vitória sobre os dias maus que estava vivendo no Egito, passando a viver uma vida de libertação e que seria rememorada. Assim, amados, eu quero dizer para vocês que nós, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, viemos trazer como memorial um tempo de vitória, um tempo de vida em Cristo Jesus. Desejo a cada um de vocês uma Páscoa abençoada. Que Cristo seja a vossa Páscoa. Seja a vossa Páscoa como foi para os seus discípulos. Ele disse: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão da vida. Então que nós possamos ter esperança, ter vida através de Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, versículo 5, diz o seguinte: e chegai-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas aprovada e eleita para com Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para o vosso sacrifício espiritual e agradável a Deus por Cristo Jesus. Então, que cada um de nós, nesses dias, neste final de semana santo, possamos nos achegar a Deus como casa espiritual, como habitação de Deus, como eleitos e escolhidos para viver uma comunhão. Eu quero te dizer que esta é uma comunhão que nós podemos celebrar nessa Páscoa, mesmo estando limitado de estar reunindo os nossos familiares, mas nós estamos unidos naquele que se entregou, naquele que simboliza a verdadeira Páscoa, o amor, aquele que amou você, me amou de tal maneira que se ofereceu para ser sacrificado, pendurado no madeiro, para que por meio dele tivéssemos vida e vida com abundância. A vossa Páscoa, aquele que vai garantir a sua vitória. Um grande abraço, fique com Deus. Desejo a cada um de vocês uma noite linda, um domingo de Páscoa abençoado em família, e dizer que esse é o momento de nós partilharmos o amor. Páscoa é partilhar o amor. Páscoa é nascimento da esperança. Páscoa é a garantia da vitória. Páscoa é a memória de um grande feito de Deus nas nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus possa garantir a sua Páscoa de paz no coração. Não importa o que vai acontecer semana que vem. Eu quero te dizer que nosso ser divino está conosco para nos garantir que vamos, cada dia de desafio que nós estamos vivendo, vamos estar mais forte para experimentar o plano perfeito dele para as nossas vidas.